Olá! Nesse workshop, nós vamos falar do Hyaluclare, a tríade do clareamento eficiente, que despigmenta, clareia e recompõe a pele. Eu sou a professora Juliana de Paula, sou bacharel em fisioterapia, já sou formada há mais de 14 anos. Minha primeira especialização foi em fisioterapia do trabalho e ergonomia, onde eu aprendi a fazer laudos técnicos, avaliar bem a postura. Aí, há mais de 10 anos, eu sou formada, especializada em fisioterapia dermatofuncional. Eu brinco que o bichinho da estética pica a gente, né? Então faz mais de 11 anos que eu trabalho, sou apaixonada pela área. Atualmente, eu faço um MBA em cosmetologia e trabalho desde 2019 em empresas de cosmético. Trabalhei muito tempo também em spas, fazendo avaliação do paciente, com equipe multiprofissional. Então, vamos começar a nossa aula, gente. Qual é a principal alteração estética que a gente tem hoje? A principal queixa que a gente tem hoje dentro dos nossos consultórios? É a gordura localizada, né? Em segundo lugar, são manchas. E em terceiro lugar, são as rugas, o envelhecimento. E hoje nós vamos falar de como vocês vão tratar as manchas e também como vocês vão tratar o envelhecimento. E tem como, gente, tratar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu vou trazer para vocês soluções que vocês vão conseguir melhorar a aparência da pele, aquele envelhecimento, aquelas rugas, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente tenha um clareamento dessas manchas. A gente sabe que, conforme muda a microbiota cutânea, a gente vai tendo uma alteração de pigmentação, alteração de flora ali da pele. Então, a gente tem o aparecimento dessas manchas também. E para a gente tratar, a gente precisa entender as manchas e o envelhecimento. E quais são os tipos de envelhecimento que a gente tem? O primeiro é o envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento cronológico, que a gente vai, com o passar do tempo, a gente tem um envelhecimento dessas nossas células. E quais são as outras alterações também que a gente tem dentro do envelhecimento cronológico? Se você tem uma má alimentação, uma baixa ingestão hídrica, então você acaba também acelerando esse processo de envelhecimento intrínseco. O segundo tipo de envelhecimento é o envelhecimento extrínseco, que são os fatores externos. Então, quando a gente é exposto a muito frio ou a muito calor, então as alterações climáticas, quando a gente tem uma má alimentação, não pratica atividade física, quando a gente tem muitas alergias e dermatites nessa pele, então esse é o envelhecimento extrínseco, que são os fatores externos que levam ao envelhecimento. E quais são os tipos de mancha que a gente tem? A gente tem a acromia, que é quando a gente tem uma redução da quantidade de melanócitos naquela região, e aí a produção, ele não faz a produção da melanina. Então, você não tem a cor da pele e nem o pigmento para colorir o cabelo, os pelos. Aqui no slide, na primeira foto, eu trouxe um exemplo do albinismo, que é uma alteração genética que leva o melanócito a não produzir o pigmento. O segundo tipo de mancha são as hipocromias, que é quando a gente tem uma redução da produção da melanina, mas ainda a gente produz naquela região. Então, são manchas que são um pouco mais claras que o tom da nossa pele. Então, eu trouxe dois exemplos, a pitiríase e também o vitiligo. Lembrando que o vitiligo também pode ter algumas regiões de acromia, tá? E qual o último tipo de mancha que a gente tem? São as hipercromias, que eu acho que é o que a gente mais trata dentro do nosso consultório, da nossa sala de atendimento. Então, é quando a gente tem um aumento da produção da melanina e um aumento da deposição desse pigmento nessa pele. Então, eu trouxe os exemplos das efélides, que são as sardas, na primeira foto, e na segunda foto é uma mancha, pode ser um melasma, um cloasma, uma hipercromia pós-inflamatória, que são as principais alterações estéticas que a gente atende, né, no nosso dia a dia. E o que a gente pode fazer para fazer esse tratamento desse clareamento e também do rejuvenescimento? Eu trouxe para vocês a tríade do clareamento cutâneo.
Essa tríade do clareamento cutâneo tem o quê? Qual é o objetivo da tríade? É a gente despigmentar, clarear e regenerar essa pele. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai incluir ativos que vão fazer a ação despigmentante, clareadora, iluminadora dessa pele e também alguns ativos que vão estimular o rejuvenescimento, a ação anti-age desse tecido. Então, esses são os principais objetivos que a gente tem quando a gente fala em clareamento. E quando a gente fala da tríade do rejuvenescimento? Na tríade do rejuvenescimento, a gente quer fazer o quê? Uma hidratação em multicamadas, firmar essa pele e renovar. Então, quando a gente faz uma hidratação em multicamadas, a gente acaba aumentando a quantidade de água daquele tecido, fazendo preenchimento de rugas mais superficiais. A gente consegue estimular o fibroblasto com alguns ativos que vão produzir mais colágeno e elastina, trazendo firmeza para essa pele. E a gente quer renovação também, porque essa renovação vai estimular o turnover celular. E eu trouxe para vocês algumas soluções, alguns produtos que têm esses ativos que eu falei para vocês quando eu falei da tríade e vão tratar essa pele. O primeiro produto que eu trouxe para vocês, gente, é o nosso Smart Aloe Clair Foam. É um sabonete em espuma que vai fazer uma ação de higienização dessa pele, de renovação celular e também de clareamento. O grande diferencial, gente, desse sabonete é que ele não vai ressecar essa pele. Sempre que a gente fala de produtos com clareadores, a gente já pensa numa pele mais ressecada, né? E não, é um sabonete que vai fazer uma higienização mais profunda, vai começar a fazer o clareamento dessa pele e, ao mesmo tempo, já ajudar na hidratação dessa pele. Então, ele tem a niacinamida, que vai trazer esse afinamento dessa pele, o ácido tranexâmico, que vai inibir a produção de VEGF e vai trabalhar aquelas manchas avermelhadas, o depantenol, que vai trazer hidratação nessa pele, e ele faz o quê? Ele estimula a glutationa. A glutationa é o principal componente celular antioxidante, então ele já vai tratar essa pele. E também o ácido glicólico e o ácido cítrico, que tem a ação de afinamento da pele e, ao mesmo tempo, tem uma ação de antioxidante para esse tecido. E qual o próximo produto a gente tem? Trouxe para vocês o nosso super lançamento, que veio para somar na nossa linha Aloe Clair. Então, é o nosso Smart Intense 3. Por que ele é Intense 3? Porque ele vai trabalhar aquelas manchas mais resistentes ali do tecido. Então, a gente trouxe uma fórmula minimalista para ele, mas com ativos muito modernos e poderosos no clareamento. O primeiro ativo que eu vou falar é o ácido tranexâmico, que vai inibir a ação da enzima tirosinase, então ele vai bloquear a cascata ali da melanogênese. Trouxe a niacinamida, que traz uma renovação celular, tem uma ação antioxidante, de hidratação e também de rejuvenescimento dessa pele. E a cisteamina, gente, que é um ativo que é pouco falado na nossa área da estética, mas ele é muito conhecido na área médica, porque é o principal ativo para clareamentos de manchas mais resistentes. Então, ele vai trazer um clareamento para essa pele, inibindo essa deposição da melanina ali no tecido. É um produto que pode ser utilizado tanto em tratamentos faciais, em tratamentos corporais, na área de estética íntima, em manchas mais resistentes. Então, pode ser utilizado em todo o corpo. Depois, lá no protocolo, eu vou ensinar vocês a aplicar. O próximo produto é o nosso Smart Buster, porque quando a gente pensa em clareamento e rejuvenescimento, a gente precisa tanto dos ativos para clarear, como de um produto como o Buster, que vem trazendo este rejuvenescimento para essa pele, vem trazendo uma hidratação para essa pele. E o Smart Buster, ele vem com 9 tipos de ácido hialurônico. O ácido hialurônico está em diversos pesos moleculares, justamente para ele fazer a hidratação de todas as camadas, multicamadas para essa pele. Ele tem também minerais e óleos elementos que vão trazer nutrição e hidratação para esse tecido.
E também, para finalizar, ele tem o silício. O silício, gente, eu brinco que a gente tem que passar silício, beber silício, que é a principal ativo aí, pensando em firmar essa pele, porque o silício estimula ali a produção de colágeno e elastina para esse tecido. Vamos falar dos produtos de microagulhamento. Então, para microagulhamento, eu também trouxe 2 produtos que vocês vão utilizar, porque hoje a gente tem uma novidade. A gente vai usar um dispositivo de microagulhamento que dá para vocês usarem mais que uma monodose, né, para o tratamento. Então, eu vou falar da Smart Aluclair, que é uma monodose que traz ativos, são 6 ativos, e os 6 ativos eles têm uma ação tanto clareadora, despigmentante nessa pele, como uma ação de hidratação, de renovação por causa dos fatores de crescimento. Então, as nossas monodoses, elas são desenvolvidas com uma textura ideal para que seja associada aos tratamentos de microagulhamento. Então, sempre que vocês pensarem em produtos para microagulhamento, gente, vocês precisam pensar nisso. Se ele tem um deslizamento ideal de acordo com o dispositivo que eu estou usando, porque se é um produto que não tem um bom deslizamento, vocês vão acabar gastando muito mais produto para fazer esse atendimento. Então, essa monodose ela tem essa ação de clareamento, mas vocês podem utilizar também em pessoas que têm a pele mais sensível, que têm aquelas manchinhas avermelhadas, porque tem o ácido tranexâmico que vai trazer esse clareamento dessas manchas, tem o Exil Resorcinol, que além de uma ação anti-age, também tem uma ação de rejuvenescimento nesse tecido. A próxima monodose que a gente vai falar é a Smart Buster. A Smart Buster, gente, ela é uma monodose utilizada para trazer hidratação e trazer preenchimento para essa pele. Por isso que a gente vai associar ela com o Hyaluclair, com a monodose Hyaluclair. Então, ela tem o ácido hialurônico e o colágeno, que vão trazer hidratação para essa pele. Tem fator de crescimento, o TGF-beta3 e o IDP2 peptídeo, que vão ajudar na regeneração tecidual, que vão ajudar a completar as rugas, a preencher as rugas. E também a gente tem elementos que vão trazer nutrição para essa pele. Então, ela é super completa para o tratamento de rejuvenescimento. E para finalizar, gente, as indicações dos ativos e dos produtos, eu trago para vocês um nutricosmético. A gente sempre tem que pensar, a gente fala do in-out, né? Não adianta só passar o produto por fora e se você não está fazendo uma suplementação via oral. Então, é muito importante vocês utilizarem para completar a nossa linha de clareamento, né? O nosso Smart Nutri Aluclair. E o que ele tem, assim, de ativos principais nesse produto? Ele tem o ácido hialurônico, que vai trazer hidratação para a pele. Ele tem colágeno, que vai ajudar na produção de elastina. Tem minerais, óleos, elementos e vitaminas, que vão aumentar a nutrição ali do seu corpo. E ele tem a luteína, gente. O que a luteína faz? Ela é um protetor solar via oral. E além de ser um protetor solar via oral, ela também tem uma ação de melhorar a imunidade. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Nada como ter uma imunidade ok ali, né? Então, é importante suplementar, mesmo se você não está fazendo o tratamento estético naquele momento, tá? Então, vamos começar a pensar em relação aos tratamentos, vamos começar pensando nos cuidados. Então, sempre que a gente pensa em fazer um tratamento estético, é muito importante a gente orientar o nosso paciente que ele precisa manter os cuidados com a pele, não só durante o tratamento, mas também em casa, que é muito importante ele fazer esse cuidado no home care. Nós vamos avaliar essa pele sempre pensando em manter ela limpa. Então, vocês podem indicar um sabonete específico para o seu paciente, para que ele use esse sabonete em casa e também utilizar o mesmo sabonete ali no seu atendimento. É importante avaliar a pele para entender se ela precisa de uma nutrição, de uma hidratação. Então, se você está no atendimento em cabine, você pode fazer a aplicação das nossas máscaras Bubble Superfood, que elas vão fazer a hidratação, a nutrição, vão fazer um peeling enzimático nessa pele. E a gente traz a tecnologia Superfood para ela, né? Na máscara, que ela tem vários nutrientes para recompor essa pele. Porque a gente tem que
pensar, gente, que se você inicia o tratamento com uma pele mais hidratada, mais bonita, ela vai fazer uma absorção muito maior dos produtos que a gente utilizar ali no atendimento. Então, é muito importante fazer essa avaliação da pele antes e, sempre que preciso, fazer uma hidratação no seu paciente antes de fazer o início de um tratamento, tá? E, então, vamos falar do nosso protocolo de atendimento, começar pensando quais são o que a gente vai utilizar nesse tratamento, né? Então, nesse tratamento, a gente vai trazer o microagulhamento para vocês. Qual a vantagem de você ter o microagulhamento, de você fazer o microagulhamento? Primeiro, que você tem excelentes resultados, independente da alteração estética que você está tratando. Então, se é rejuvenescimento, se é clareamento, se é estímulo de colágeno, a gente sempre tem excelentes resultados. A vantagem é que o seu paciente ele vai fazer a sessão de microagulhamento e no dia seguinte ele já volta a trabalhar, ele não precisa ficar um tempo longe das suas atividades diárias por causa do procedimento. Tem poucas complicações, porque é um procedimento minimamente invasivo, então você não vai ter nenhuma complicação com esse paciente, porque ele se recupera muito rapidamente. E acabou, o que o microagulhamento fez, né, no nosso mercado da estética? Ele acabou revolucionando e trazendo a solução para o problema que a gente tinha na empresa de dermocosmético, que a gente sempre quis fazer o quê? Aumentar a permeação desses ativos pelo tecido, para ter melhores resultados. E o microagulhamento faz isso, porque ele vai abrir esses microcanais e aumenta a permeação de todos os produtos que a gente coloca nessa pele. E quais os dispositivos que a gente pode utilizar para fazer a aplicação do microagulhamento? O primeiro dispositivo é um microagulhamento mecânico, que eu acho que é um dos mais antigos que a gente tem no mercado. Então, é o Derma Roller, que é o rolinho de microagulhamento. Então, vocês podem escolher o tamanho da agulha, lembrando que ele é um dispositivo descartável. Então, você fez a sessão, descarta o dispositivo. O segundo dispositivo que eu vou falar para vocês é a indução transcutânea. A indução transcutânea, o que é? É o nosso Smart Infusion, quando a gente vai fazer, ao mesmo tempo, o microagulhamento e colocar já esse ativo dentro do tecido, porque ele tem um compartimento. E nesse compartimento acrílico, você consegue colocar o produto e já realizar o procedimento. O último dispositivo que eu vou falar é o nosso microagulhamento elétrico. O microagulhamento elétrico, gente, é feito pela caneta de microagulhamento. A grande vantagem e diferença do microagulhamento elétrico é que você consegue regular qual o tamanho da agulha que você vai querer fazer, independente do cartucho. Então, ele tem vários cartuchos que vocês podem utilizar, cartucho de 1 agulha, de 12 agulhas, de 36 agulhas, de 137 agulhas, que vocês podem desenvolver vários tipos de tratamento. Então, eu acho que hoje está se popularizando muito mais, a maioria das pessoas gosta mais do microagulhamento elétrico, até porque ele gera um processo inflamatório menor nesse tecido. Então, eu vou falar mais para vocês de qual dispositivo eu escolhi para utilizar no tratamento de clareamento. Então, o selecionado foi o sistema de infusão, que é o nosso Smart Infusion. E por que, gente, que ele foi selecionado? Porque ele gera também, como a agulha entra a 90 graus da pele, ele gera também uma lesão e um processo inflamatório controlado. É uma lesão a 90 graus, que faz uma perfuração cilíndrica. Então, a recuperação dessa pele é mais rápida. E quando a gente vai tratar manchas, a gente sempre tem que pensar em fazer um dispositivo que gere menos processo inflamatório. Porque pensando numa pele com hipercromia, com mancha, se a gente aumenta muito o processo inflamatório, você pode ter um efeito rebote e aumentar essa pigmentação. Então, esse dispositivo, gente, ali no meio da foto tem a comparação de um fio de cabelo e da agulha do dispositivo. Então, ele tem 0,13 milímetros de espessura. É uma agulha super fina. Vocês podem ver que ela tem como se fosse uma canaletinha na agulha, que é onde o produto escoa. Então, conforme você faz o microagulhamento, ele já entra dentro dessa pele. E aí, a gente sempre tem resultados mais rápidos, melhores, porque a gente consegue
consegue fazer a perfuração e já ter a otimização da ação desse produto. A gente consegue colocar mais produto dentro do tecido. Por isso que esse tipo de dispositivo é indicado também para fazer mesobotox e skin buster, porque ele já faz essa deposição. E quando a gente faz a perfuração dessa pele, o que acontece? A gente tem um sistema de drug delivery, a gente consegue colocar o produto rapidamente ali dentro do tecido. E no drug delivery, a gente tem um aumento da permeação desse ativo e a gente tem um resultado muito melhor no tratamento. Sempre que a gente pensa em mecanismo de ação desse dispositivo, do microagulhamento, a gente pensa como que é. Ele vai abrir microcanais nessa pele. Quando ele abre esses microcanais, você aumenta de 80 a 500 vezes mais a absorção do produto por essa pele. Então, por isso que o microagulhamento é tão importante para a gente ter resultados, porque a gente aumenta a permeação, que é o grande desafio que a gente tem hoje, né, na estética. E aí eu trouxe para vocês também, gente, algumas dicas de como vocês vão trabalhar essas manchas. Porque, como eu falei anteriormente, se você não sabe o tempo de pausa entre uma sessão e outra, se você não sabe quando pode fazer o tratamento, você pode aumentar a pigmentação dessa mancha. Então, a indicação é sempre escolher o melhor dispositivo, sempre com a agulha de, no máximo, 0,5 milímetros. Nunca usem para tratamento de clareamento agulhas acima de 0,5, porque acima de 0,5 a gente causa um processo inflamatório mais descontrolado. Então, você, com esse processo inflamatório, pode ter um efeito rebote e aumentar a pigmentação dessa mancha. Então, sempre utilizem de 25, 0,5 no máximo, para fazer o microagulhamento. O que é importante? Sempre combinar, não fazer só a sessão de microagulhamento. Você realizar a sessão de microagulhamento e nas próximas 3 semanas que a paciente, ela não vai ficar em casa, ela vem para a sua sala de atendimento para você fazer um tratamento de clareamento com produtos tópicos. Então, você vai ver a paciente todas as semanas até a próxima sessão de microagulhamento. Quando a gente faz esse tratamento combinado, quando a gente pensa 360 nesse tratamento, você tem um resultado melhor, principalmente nos tratamentos com mancha. E sempre lembrar e entender se a nossa cliente está fazendo o home care corretamente. Se ela está tomando nutricosmético, se ela está fazendo a aplicação dos sérums, dos produtos que você, profissional, indicou. Quais são as contraindicações que a gente tem quando a gente pensa na técnica de microagulhamento, gente? Se você tiver qualquer alteração de pele, descamação, câncer de pele, se você tiver infecções cutâneas, alguma queimadura solar, qualquer tipo de queimadura, você não pode fazer a aplicação da técnica de microagulhamento. Qualquer lesão ou alteração que você tenha nesse tecido. Se é uma paciente que está gestante ou lactante, também a gente não pode fazer a aplicação, precisa passar esse período de lactação e de gestação para fazer a aplicação do microagulhamento. Se é um paciente que tem diabetes descompensada, se ele toma alguma medicação, algum anticoagulante, ele também não pode fazer a aplicação do microagulhamento. Rosácea, quando tem a presença de pústulas, também não pode fazer a aplicação. E se o paciente está usando algum tipo de anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório, quando a gente faz o microagulhamento, a gente quer estimular, quer gerar esse processo inflamatório. Então, se a medicação vai inibir essa ação inflamatória após o microagulhamento. Então, também não pode fazer. O que a gente tem que pensar sempre que a gente fala na técnica de microagulhamento, gente? Que é uma técnica invasiva, que você tem sangue presente quando a gente faz a aplicação. Então, você precisa descartar esse dispositivo da forma correta. Então, você vai pegar esse dispositivo, como ele tem agulhas cortantes, a gente sempre tem que descartar num descarpaque e ter um lixo médico para retirar esses dispositivos. É um dispositivo de uso único, até porque quando você abre o produto, você pode ter contaminação se você guardar, e a agulha vai perdendo o corte também. Então, você não pode reutilizar todos os dispositivos de microagulhamento.
Eu trouxe para vocês alguns resultados, eu trouxe 2 resultados do tratamento de microagulhamento junto com a monodose Yaloclair. Então, esse resultado, a gente fez a aplicação do Smart Yaloclair monodose junto com o Infusion de microagulhamento. Em uma sessão, a gente teve esse resultado. As imagens de cima a gente tirou antes da aplicação da técnica e as imagens de baixo a gente tirou 30 dias depois. Então, vocês podem ver um clareamento dessa pele, uma uniformização do tom dessa pele, e é uma mancha que essa paciente que a gente atendeu tem, uma mancha muito resistente. Ela fez o uso também do Home Care, do Smart Yaloclair Intense 3, então ela manteve essa uniformização e esse clareamento nessa pele. O segundo resultado, ela fez a aplicação da monodose de Yaloclair junto com o Infusion e ela não realizou o Home Care. Ela fez a aplicação, 30 dias depois a gente tirou a foto. É mais uma paciente que a gente vê aí um brilho nessa pele, uma uniformização dessa pele, um clareamento dessas manchas e uma uniformização do tom. Não é uma mancha tão resistente que ela tem, mas ela teve um resultado muito expressivo no resultado final desse tratamento. E o que eu trouxe para vocês, gente, de protocolos que vocês vão utilizar para atender e clarear e rejuvenescer a pele desse paciente? Eu trouxe o primeiro protocolo, que é um protocolo de clareamento e rejuvenescimento. E nesse protocolo, quais são os passos? São 3 passos só de atendimento que vocês vão fazer. Então, é um protocolo super rápido para ser feito no seu dia a dia. Primeiro passo, gente, vocês vão usar o sabonete Fond Yaloclair, que vai trazer uma higienização dessa pele, uma hidratação para essa pele, uma uniformização do tom dessa pele. Então, ele já vai fazer o tratamento e uma limpeza. É um sabonete que a paciente de vocês também pode utilizar ele diariamente na sua rotina skincare em casa. O segundo passo é o nosso produto Smart Intense 3, que ele vem fazendo uma ação, ela vai usar como ele em casa? Lavou o rosto, aplica uma camada fina e uniforme, deixa ele nessa pele por 15 minutos, remove com algodão úmido com água e depois a gente vai finalizar com o terceiro passo, que é o nosso Smart Buster. O Smart Buster vai trazer hidratação para essa pele, vai trazer uma hidratação em multicamadas para essa pele e também vai ajudar na nutrição dessa pele, o estímulo de produção de colágeno e elastina. Lembrando que a paciente sempre tem que utilizar no Home Care a nossa dica Smart, que é o nosso Smart Nutri Yaloclair, que vai fazer aquela foto, eu falei dele antes, né? Ele vai fazer a fotoproteção, então um protetor solar de via oral, vai trazer uma ação de hidratação, de preenchimento dessas marcas de expressões. Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês o passo a passo do nosso protocolo de como vocês vão utilizar esses produtos.
próximo protocolo que eu trouxe para vocês é o protocolo de microagulhamento. No protocolo de microagulhamento, o primeiro passo é o nosso sabonete Smart Yellow Clair Foam, que vai já preparar essa pele, iluminar, clarear e afinar. Segundo passo, a gente precisa fazer o quê? A esterilização, a asepsia desse tecido. Então, a gente vai utilizar o nosso Smart Clorex Clean. E o que o nosso Smart Clorex Clean tem? Ele tem a clorexidina, que vai fazer a asepsia desse tecido, que sempre tem que ser feito antes de uma sessão de microagulhamento. Mas, ao mesmo tempo, ele tem extrato de sálvia, de arnica, que vai também manter a hidratação. Então, a pele do seu paciente não vai ficar ressecada, não vai ficar ressecada pelo produto. E quando a pele está mais hidratada, o paciente sente menos dor também. O terceiro passo, nós vamos utilizar o nosso Smart Infusion, colocar dentro a monodose Smart Buster e colocar dentro a monodose Smart Yellow Clair, para ter hidratação, preenchimento, trazer um clareamento para essa pele. Então, a gente vai usar os dois produtos ao mesmo tempo. Escolhi o dispositivo Smart Infusion para fazer a aplicação dessa técnica, que, como eu falei, né, o Infusion é o dispositivo de ouro, ou melhor, não é nem de ouro, é de diamante, porque ele é o melhor dispositivo para a gente tratar manchas. E finalizamos com o nosso Ultra Regener, que é um produto que vem trazendo, vai modular o processo de cicatrização, vai modular o metabolismo desse tecido e vai prevenir as hipercromias pós-inflamatórias. No próximo, em sequência, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como aplicar cada produto na pele da paciente. Como a gente vai usar esses dois protocolos? A Smart, como sempre, pensando nos tratamentos com começo, meio e fim, a gente trouxe o Smart 360. No Smart 360, a gente sempre pensa em todas as formas de você tratar esse clareamento, esse rejuvenescimento. Então, a gente começa sempre com um tratamento para essa pele. Então, na primeira sessão, vocês vão fazer o nosso protocolo de clareamento e rejuvenescimento, já iniciando o clareamento dessa pele, mantendo a hidratação dessa pele. Na segunda semana de tratamento, a gente vai realizar a técnica de microagulhamento, com os produtos que também vão trazer hidratação, preenchimento e clareamento para essa pele. Na terceira semana e na quarta semana, a gente volta a fazer o protocolo de clareamento e rejuvenescimento. Lembrando, gente, que após a quarta semana, vocês podem reavaliar a pele do paciente para entender se ele precisa de outra sessão de microagulhamento ou não. Sempre orientar o paciente a utilizar os produtos no home care, então usar o sabonete Foam para lavar o rosto, aplicar o nosso Halo Intense 3 e também a hidratação do Smart Buster no dia a dia. Nunca esquecendo do Nutri Cosmético, que é o tratamento in-out, tá bom?
Então, eu finalizo por aqui esse workshop. Gostaria de agradecer a todos vocês que estavam assistindo. Me sigam na minha rede social, @julianadepaula_físio. Lá eu consigo esclarecer as dúvidas de vocês, podem me mandar pelo direct. E deixo também aqui para vocês as nossas redes sociais da Smart GR. Nossos dermoconsultores estão lá à disposição de vocês para atender vocês, tirar todas as dúvidas, falar sobre os produtos. Então, entrem no @smartgrbr e temos várias outras unidades espalhadas também pelo Brasil.